que a paz esteja em seu coração. Hoje, nosso convite é para uma jornada ao centro da busca que move toda a vida, a busca pela felicidade. Mas e se o mapa para essa felicidade fosse o contrário de tudo que o mundo nos diz? E se o segredo estivesse num caminho que exige uma coragem que não se encontra em nenhum outro lugar? Vamos juntos, com calma, desvendar esse mistério. E a primeira parada é essa pergunta, uma pergunta fundamental. Antes de mais nada, vale a pena a gente parar um instante e pensar, com toda a sinceridade, onde o nosso coração hoje está depositando a esperança de ser feliz. É no trabalho? É nas coisas que a gente acumula? Ou talvez no que os outros pensam de nós? É essa pergunta que nos coloca no início do caminho. E aqui, a gente vê o tamanho do desafio. A proposta de Cristo não é só um pequeno ajuste, sabe? É uma inversão completa, uma verdadeira revolução para a alma. Onde o mundo grita por mais riqueza, mais poder, mais reconhecimento, mais prazer, Jesus nos sussurra um outro caminho, o da pobreza de espírito, da mansidão, da misericórdia, da pureza de coração. É literalmente a lógica do céu contra a lógica do mundo. Vamos tentar imaginar aquela cena, lá no monte. Tanta gente reunida, esperando palavras de força, de conquista, talvez de uma libertação política. E o que elas escutam? Um convite para serem mansas? Um convite para chorar? Para serem perseguidas? Dá para quase sentir a confusão no ar, o espanto nos olhares. Porque ali, naquele momento, Jesus não estava só ensinando, ele estava inaugurando um espírito completamente novo para o mundo. E aqui está a chave de tudo. Essa palavra, bem-aventurado. Não é só uma bênção que passa rápido. Na língua original, a palavra quer dizer algo como verdadeiramente feliz, plenamente realizado. É um estado de alegria tão profundo que nada pode abalar. Então veja só, Jesus começa a sua lição mais importante prometendo exatamente aquilo que todo coração humano no fundo mais deseja. E é muito importante entender isso aqui. As bem-aventuranças não são como um cardápio, onde a gente escolhe uma ou outra. Não. Na verdade, elas são as várias faces de uma única atitude da alma. E que atitude é essa? É um abandono total, sem condições a Deus. Um desapego sereno das coisas que a gente sabe que vão passar. E uma esperança firme, ancorada muito além do que os nossos olhos conseguem ver. É um só caminho, para todo. E o resultado dessa entrega é curioso. Parece um paradoxo. Essa frase de São Paulo mostra isso perfeitamente. A alegria que Cristo promete não é a ausência de problemas. Muito pelo contrário. De dentro de uma prisão, no meio de um sofrimento terrível, São Paulo escreve: sobreabundo de gozo em todas as minhas tribulações. É uma alegria que não só sobrevive à dor, mas ela floresce na dificuldade, porque a fonte dela não está do lado de fora. No fim das contas, todos esses caminhos apontam para um único lugar, para um só chamado, a santidade, a vida plena em Deus. E esse chamado, veja bem, é para todo mundo, para cada pessoa em qualquer fase da vida, em qualquer situação. Não tem pré-requisito, não tem desculpa. As dificuldades que a gente encontra, elas não são obstáculos. Elas são o próprio terreno fértil onde essa felicidade pode criar raiz e crescer forte. O próprio Cristo nos garante. Essa alegria, depois que a gente a encontra, ninguém tira. Se a fonte da nossa felicidade é a nossa união com Deus, então nada aqui na Terra, sabe? Nem insulto, nem perseguição, nem mentira, nada disso tem o poder de roubar essa alegria. É um tesouro que o mundo simplesmente não pode tocar. Vamos aprofundar um pouquinho mais com a sabedoria de São Basílio. Ele nos lembra de algo muito prático. As coisas do mundo, dinheiro, saúde, poder, elas não são ruins, são ferramentas. A felicidade não está nelas, mas no uso que a gente faz delas. Se a gente usa para o bem, para servir, elas viram instrumentos de virtude. Mas se a gente busca essas coisas como se elas fossem a felicidade, aí elas viram armadilhas. E a consequência de procurar felicidade nos lugares errados, todo mundo conhece. O nosso coração ele tem sede de infinito, e nada que é finito consegue satisfazer essa sede. A história acaba sendo sempre a mesma, a do filho pródigo. A gente busca liberdade e prazer longe de casa, longe do pai, e o que a gente encontra, invariavelmente, é um vazio profundo, solidão e tristeza. Mas é aqui que está a grande promessa do Evangelho. A alegria não é um prêmio que a gente só ganha no final da estrada, não. A própria busca pelo Senhor já é fonte de alegria. O simples ato de voltar o coração,
o trabalho, os pensamentos para Deus, isso já começa a preencher nossa vida com sentido e uma paz que o mundo não conhece. E assim, o caminho nos leva de volta ao começo, mas agora de um jeito bem mais pessoal. A pergunta não é mais sobre o mundo, mas sobre a própria vida. Olhando para a realidade de cada um com as alegrias e os desafios de agora, com o trabalho, com a família, como é que eu, hoje, posso buscar o Senhor? De que pequena maneira possa viver um pouquinho mais esse espírito das bem-aventuranças? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.